Fala pessoal, bem-vindo ao nosso podcast Conexão Materna. Hoje, nosso primeiro episódio. Eu aqui na bancada, juntamente com o Gabi, a gente vai estar recebendo o Pedro Alcântara, que ele é especialista em reprodução e fertilidade humana, para ajudar vocês, tentantes, gestantes e até pós-parto, a ter uma gravidez e cuidados de maternidade pleno aí. É isso aí, gente. Primeiramente, gostaria de agradecer, doutor Pedro, por estar e ter aceitado entrar com a gente nesse projeto. E vamos embora, a gente tem muita coisa para conversar hoje e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso expor todas essas dúvidas aqui para a galera. Primeiramente, obrigado pelo convite, Danilo, Gabi. É um prazer estar aqui e vamos lá, aproveitar e dar várias orientações para aquelas que estão tentando realizar esse sonho de ser mãe, né? É isso aí. Eu tenho muitas dúvidas também, porque eu tô gravidinha, então vai ser maravilhoso expor e tá com você nesse Ótimo, mesmo momento. perfeito. Vamos lá, tem a primeira pergunta aqui para vocês. Para você. Quais são os cuidados pré-concepcionais que devo tomar para engravidar? É uma pergunta bem ampla. Bem ampla, mas exato. dá São pra- vários os cuidados, mas eu acho que a tríade básica, né? Você fazer uma boa avaliação médica, se você tem as condições que são necessárias para engravidar, questões de vitaminas, eletrólitos, se você não tem nenhuma tendência a ter anemia, ou se você já não desenvolve, tem uma anemia oculta aí, né? E ver como é que anda o seu estilo de vida, se precisa haver alguma mudança no estilo de vida, como nutrição e atividade física. Não só para mulher, como para o homem também. Para o homem também, Interfere exatamente. completamente na qualidade do espermatozoide. Isso. Na minha prática clínica, no meu consultório, eu sempre peço para o casal participar desde a primeira consulta. Eu tenho uma frase que eu digo o seguinte: nós somos 50% pai, 50% mãe. Então, não adianta só eu ajeitar os 50% da mãe e deixar os outros 50% do pai de lado. Porque, infelizmente, ainda existe, está mudando, estou vendo esse cenário mudar, mas ainda tem uma predominância de que só a mulher busca o cuidado por não estar conseguindo engravidar, ou aquela que vai buscar a consulta pré-concepcional para ver se tem as condições de engravidar. Mas hoje a gente tem observado que a fertilidade masculina, ela também está sendo prejudicada por fatores ambientais, fatores dietéticos, sedentarismo, e vem declinando também. Não como a feminina, mas também está tendo suas repercussões. É verdade. Eu vejo muita gente, inclusive, na luta, eu quero engravidar, eu não consigo. E muitas vezes leva isso para si, muitas mulheres levam isso para si, e às vezes a gente acha que esquece do pai. E isso é muito importante, porque a figura paterna tem um fator principal desde o início. E quando às vezes a gente vai ver, o problema não tá nem com tá com o homem. Isso, tá com o homem. Mas isso também é uma questão pelo fato de o corpo feminino, ele que abriga a gestação, né? Então, a mulher, ela se sente responsável por não estar conseguindo engravidar. Quando muitas vezes, como você falou, a gente investiga a mulher toda e ela tá perfeita. Quando a gente vai avaliar o pai, o futuro pai, tá ali o problema, né? Então, vamos dizer assim, que eu ganho tempo investigando os dois ao mesmo tempo. Ao invés de me focar só na mulher, eu foco nos dois ao mesmo tempo, porque eu já vou trabalhando com os dois, com o casal. E a taxa de sucesso para o casal que vai junto é muito maior. Né? Muito maior. Pedro, questão como é, assim, para quem está nessa tentativa, quais os sinais que você tem de fertilidade? Ou quais sinais que você tem de infertilidade? Que você pode observar no cotidiano. Esses sinais, eles são muito sutis. E não significa dizer que você apresentando esses sinais, você não precisa passar por uma avaliação. Porque é muito comum a gente pegar no consultório mulheres, né, em idade fértil, 30, 32 anos, com sinais de presunção que a gente diria que é uma mulher completamente fértil e tendo dificuldade para gestar. Sim. Certo? Então, como é que a gente vai definir se aquela mulher ela tem a fertilidade ou não? Quando ela começar verdadeiramente a tentar. Sim.
A gente pode fazer a avaliação pré-concepcional para ver se ela tem algum fator de risco para uma futura gestação. A gente pode fazer uma avaliação para ver se ela precisa suplementar alguma vitamina que é necessária para o processo de reprodução, como vitamina D, vitamina B12. Pode ver se está tudo bem com a anatomia do trato reprodutor, trompa, ovário, útero, a gente pode avaliar tudo isso. No geral, né? No geral. Mas a gente só vai saber verdadeiramente quando ela começar a tentar. Sim. Da mesma forma, o homem, a gente vai avaliar toda a questão de saúde masculina, ver se ele tem, vamos dizer assim, os critérios de fertilidade, mas a gente só vai saber se realmente aquele casal, ele vai conseguir ter o sucesso na sua gestação quando eles começarem a tentar. E aí a gente coloca uma definição. A partir de 1 ano, casais, né, com idade menores do que 35 anos. Era isso que eu ia perguntar. Tempo. Tentando engravidar com relações sexuais frequentes, ou seja, não só uma vez ao mês. Eu já peguei casais que só tinham relações uma vez ao mês, ou seja, o básico eles não estavam fazendo. Então, como é que eles iam conseguir engravidar? É verdade. Nesse caso, eu estava vendo essa semana, a doutora Virgínia, ela recebeu na caixinha de pergunta, justamente isso, né? Ela falou, olha, tem que tirar a relação sexual do vamos fazer um bebê, né? Porque, Exato, tipo, o aplicativo, ele não é exato naquela questão da ovulação. Às vezes você tá ali é uma média, né? Uhum. Essa questão do período ovulatório vai depender muito da duração do ciclo de cada mulher. Então, eu estou ovulando no 14º dia do ciclo. É só para mulheres que têm um ciclo regular de 28 dias. Aquelas mulheres que têm 30 dias, 35 dias, esse período fértil, ele vai mudar. Vai ter uma outra janela totalmente diferente. Assim como aquelas que têm um ciclo mais curto, 22, 21 dias, elas também vão ter um período fértil mais precoce. Sim. Muitas vezes coincidem o período fértil com o período menstrual. E aí, na menstruação, por questões culturais, não se faz relação sexual, né? É um período em que a mulher ela fica tendo aquele sangramento e as relações são suspensas. Sim. Algumas mulheres com ciclos curtos, o período fértil às vezes coincide com o período menstrual. E como é que tira esse tabu? Pode fazer a relação sexual ou não é indicado de jeito nenhum? Pode fazer, desde se o casal não tiver nenhuma objeção, porque vai ser uma relação com um pouco mais de, vamos dizer assim, fluidos, né? Vai ter o sangue, o cheiro do sangue. Às vezes a mulher sente, dói muito o período menstrual para ela, então ela vai estar mais dolorosa. Então, vai de casal para casal. Não é contraindicado. Não é contraindicado. E também, a presença de sangue pode também dificultar a fecundação. Então... É muito fluido que tem ali, independente também até do fluxo da mulher. Acho que realmente acaba sendo um pouco desconfortável, por isso que muitos... Às vezes não nem... Mas eu acredito que seja saudável do mesmo jeito. Isso. E aí, para responder a pergunta, dar uma fechada, quais seriam os sinais femininos, que geralmente o corpo masculino ele é fértil o mês inteiro. Já na mulher, não, ela é cíclica. Então, quais seriam os sinais que ela poderia dizer, eu estou no meu período fértil? Quando ela começa a ter uma mudança na umidade da vagina. Por exemplo, ela tem aquela sensação de umidade do período menstrual, depois ela passa por um período que a vagina se encontra um pouco seca e depois volta a ficar úmida novamente. Quando ele retorna a essa parte de umidade, é quando a gente diz que ela está no seu período fértil. Entendi. Certo? Existem também sintomas de ovulação, aumento da temperatura corporal, tem também uma dor que a gente chama de dor no meio, dor do meio, que é a do meio do ciclo, que é quando ela, ou em um dos lados, né, ela vai sentir uma fisgada, uma dor. Para algumas mulheres é muito doloroso isso, mas é um sinal de ovulação. E aí, aquela que está tentando engravidar, um detalhe importante, para aquela que está tentando engravidar e tem uma dor do meio muito intensa, evitar o uso de anti-inflamatórios. Sim. Os AINES, então, interrompem. Prejudicariam o processo ovulatório e uma posterior gravidez. Entendi. Você acredita que comigo foi assim? Eu vou ser bem aberta com isso, porque assim, eu tenho zero vergonha. Eu namorei de manhã, numa segunda-feira de manhã. Eu ovulei antes do que era pra ovular. Quando foi à noite, eu senti essa dor do meio que você falou, eu disse, ovulei. Não era pra eu engravidar, tava fazendo tabelinha e tudo mais.
Mas aí eu ovulei antes, senti essa dor. E aí, quando foi no outro dia, eu fui na médica, ela disse, e você ovulou? Eu falei, ai, que Que maravilha. maravilha. Então vamos esperar. Aí Uhum. foi. E veio É, seu bebezinho. Como é o nome? João Augusto. João Augusto. Daqui a alguns meses ele vai estar aqui Vai, conosco. em março. Isso que você falou me fez lembrar do método Billings, que é um método natural usado por algumas mulheres para tentar a gestação natural. Aham. E ele recomenda que o ato sexual no período fértil ocorra pela manhã, se Sim. você tem o desejo de engravidar. Se você não quer engravidar, ele deve ocorrer à noite. Ah, Ou então, seja, assim, você foi bem o método direitinho, Billings bem intuitivamente. direitinho. É. Exatamente. Você teve a relação sexual Foi. pela manhã e à noite você ovulou. Ovulei. E engravidou. Uhum. Ai, Jesus. Fiz bem direitinho, uma coisa bem intuitiva. Mas aí Fez fica um a dica método para Billings. muitas mulheres aí. Se vocês Isso. querem engravidar, namorem de manhã, arruma um 6h30. jeitinho. É. Exatamente. Então vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Eu acho que foi maravilhoso esse debate. A gente até estendeu um pouco mais, né? Uhum. Achei top. Vamos embora. Agora Você que tá perguntando agora. Então vamos lá. Qual a importância de uma alimentação saudável durante uma gravidez? Gente, isso é tudo, né? Isso é tudo. Você vai dizer aí, Previne, mas né? Precisa ser dito, né? A alimentação ela é extremamente importante na gravidez. E uma alimentação adequada para cada fase da gravidez, porque a gestante, em cada período, a gravidez é dividida em 3 trimestres. Então, em cada trimestre, ela tem uma necessidade de proteínas, de gorduras, de carboidratos totalmente diferentes. Então, por exemplo, no último trimestre, que é quando o bebê ele já está todo desenvolvido e que ele vai apenas ganhar peso, Sim. essa mulher ela tem uma necessidade de proteína bem maior do que no começo da gravidez. Algumas suplementações, por exemplo, o ômega 3, ela só Sim. deve ser iniciada no 3º trimestre da gestação. O ferro deve ser iniciado, isso de acordo com os livros, tá? Segundo. Na prática clínica a gente faz um pouco diferente, mas segundo a literatura científica, as recomendações, ferro no 2º trimestre, ácido fólico, 1º trimestre. E aí Vai de necessidade. vai no nas caso. necessidades. E a alimentação, ela vai servir também como um fator preventivo para as principais doenças gestacionais, como o diabetes gestacional, Sim. que eu costumo dizer, o diabetes gestacional ela não tem repercussão para a mãe, porque ela pariu, o diabetes se resolve. Sim. A repercussão é para o bebê. Esse bebê, se tiver um diabetes descontrolado, ele pode ganhar peso exagerado, Nascer macrossômico. macrossomia fetal, Muitas coisas. ele pode ter malformações cardíacas, tudo, a repercussão, e pode até a gente ter um desfecho desfavorável, que é o óbito fetal intrauterino bem sério. por uma diabetes descontrolada, né? Então, Verdade. esse diagnóstico ele é muito importante, por isso que toda gestante tem um rastreio universal, Uhum. fazer a partir das 24 semanas até 28 semanas de gestação, todas devem fazer o rastreio do diabetes gestacional. E aquelas que têm fatores de risco, como já iniciaram a gestação com sobrepeso, já tem uma glicose um pouquinho elevada, mas não fecha critério diagnóstico já no 1º trimestre, ela deve cuidar da sua alimentação. Isso já deveria ser feito desde quando ela estava planejando engravidar. Mas existe, como, por exemplo, no seu caso, que foi uma gravidez não planejada, mas ainda há tempo de fazer alguma coisa durante a gestação. Então, a nutrição ela é essencial, tanto para a mãe como para o bebê. Uma outra doença que a gente pode até prevenir com a alimentação é a hipertensão gestacional. A pré-eclâmpsia e a eclâmpsia. a eclâmpsia. A eclâmpsia já é um caso bem mais grave de pré-eclâmpsia, mas a hipertensão gestacional exige os fatores de risco, claro que aquela paciente ela pode vir a desenvolver, mas ela com uma alimentação adequada, um ganho de peso adequado na gestação, ela evita ter uma complicação de elevação de pressão e acaba que interfere não só para a mãe. Para a mãe é uma qualidade de vida, mas para o bebê é saúde pura. Isso. A Hoje mãe em dia, ali, a gente fala que ela muito... come diz muito sobre quem vai ser o bebê. Exatamente. Hoje tem duas vertentes muito fortes, né? Hoje não. Já há um certo tempo tem a questão dos 1000 dias de vida do bebê, em que
a questão da saúde dele começa desde a vida intrauterina até os 2 anos de vida. Sim. Então, completando 1000 dias de vida. Uhum. E isso envolve questões maternas de alimentação, atividade física, suplementação. E também tem hoje uma vertente também chamada da epigenética, Uhum. que o ambiente uterino e a alimentação daquela gestante faz com que ela ative ou silencie determinados genes naquele DNA do futuro bebê. E aí ele pode, para prevenir futuras doenças naquele recém-nascido, Aham. ou até, como é que eu posso falar? E isso ela perpetua isso até por 3 gerações. Por 3 gerações. Eu vi, inclusive, Mayra Cardia, não sei se vocês sabem quem é, Uhum. mas ela falando sobre zerar a genética dela. Ela tá se organizando para engravidar, ela quer zerar a genética, mas eu acredito que ela queira muito falar sobre essa epigenética, Isso né? é. Não é Pra zerar a evitar- genética. A gente não consegue Não gerar consegue. a genética. O Tá, que é tá que no acontece? sangue, tá no DNA, não Isso. tem como. A epigenética é o quê? Como os genes interagem com o ambiente. Existem alguns genes que podem ser expressos a partir de como eles estão interagindo com os genes. Exatamente. O gene vai continuar ali. Ele não vai ser zerado, ele não vai ser apagado. O que vai acontecer é que determinados tipos de alimentos, fatores ambientais, toxinas ambientais, podem promover a expressão daquele gene ou não. Entendeu? Isso é o que a epigenética fala. Através do estilo de vida, de fatores Exatamente. externos, Por isso que a nutrição biológicos. é É outra muito coisa mais importante. importante. Puxando esse gancho, eu fotografei uma paciente que ela tinha diabetes. Ela iniciou a gestação com 83 quilos e finalizou com 78. Então, durante a gestação, ela teve uma reeducação alimentar. E Uhum. como fez efeito? A bebê nasceu super bem, não nasceu cansada, não precisou fazer HGT, né? Que faz Isso. para ficar monitorando. Então, assim, tudo controlado com a alimentação. Um bebê que nasce gordinho, com 4 quilos, ele é a sensação, né, da sala de parto. Oh, meu Deus, coisinha mais bonitinha, vai ter que usar roupa já de 2 anos, não sei o quê. Mas para ele ali é um risco, porque ele estava acostumado num ambiente cheio de glicose. Quando ele nasce, ele não tem nada disso. E o leite materno, ele não vai ser, nos primeiros dias, ele não vai ser capaz de suprir aquilo. Então, muitos vão para complemento, muitos precisam fazer o que você falou, o HGT, que é medir a glicose de horário, para ver se ele vai precisar de um reforço de glicose. E alguns vão até para UTI, Bem sério. fazer essa glicose intravenosa. Então, é como eu falei no começo, o diabetes gestacional, a repercussão não é tanto na mãe, é mais para o bebê. Pro bebê. Agora, quase finalizando o nosso tempinho, quais os passos caso você não consiga engravidar naturalmente? Pronto. Digamos que o casal está tentando, tem menos de 35 anos, já faz 1 ano que estão tentando engravidar. E não conseguem. Então, a primeira coisa que vocês devem fazer é buscar já o especialista em reprodução assistida. Uhum. Não que um ginecologista geral, ele não saiba fazer essa investigação. Não, ele sabe, ele tem competência. Mas como não é a rotina dele, alguns valores de referência mudam para a gente da reprodução assistida. Então, por ele não ser o dia a dia dele, ele vai fazer o valor de referência que ele está acostumado. Então, ele pode dizer que está tudo bem, está tudo normal, continue tentando. Quando, na realidade, não é o ideal. Quando não é o buscou, ideal, né? e aí chega para o especialista já com muito tempo depois, tipo, 2, 3 anos tentando. E aí, quando a gente vai rever os exames anteriores, estava já ali O problema era problema e a gente poderia ter resolvido de uma outra forma. Então, não está conseguindo? Busca quem é especialista para te preparar ou para fazer conseguir você engravidar. Você acha que existe Esse é o tabu primeiro ainda? passo. Existe porque a gente é doutrinado na escola da seguinte forma: os seres humanos nascem, crescem, se reproduzem e morrem. É uma coisa muito fácil se reproduzir. E para um casal, principalmente para o homem, a mulher também, mas principalmente para o homem, não conseguir engravidar sua esposa é uma sensação de fracasso. A mesma sensação da mulher. Aí eu não conseguir não é uma coisa tão básica, reproduzir,
e eu não estou conseguindo, então muita gente evita buscar essa ajuda. Como é que eu vou buscar ajuda por uma coisa que é natural, é da natureza, é instintiva do ser humano? Era pra eu ter nascido com essa... Era pra dar certo comigo e às vezes Isso, não dá exatamente. e gera uma frustração. E aí muitas olham assim, por exemplo, olham mulheres semelhantes e dizem assim, por que com ela deu certo e comigo não está dando? Então, existe muito isso. Já ouvi pacientes dizendo que da seguinte forma, eu não quero ajudar, não queria ajudar a Deus a fazer isso. Sim. Entendeu? Porque isso é uma obrigação de Deus fazer com que ela engravide. Então, tem muito essa questão religiosa por trás. Eu já fotografei um casal que passaram 12 anos tentando e nunca foram em recurso de medicina. Porque eles eram evangélicos, né? Bem raiz, então assim, ficaram esperando. Deu certo, né? Mas tipo, eu tava falando até com o Pedro, que poderia ter amenizado esse tempo de espera. Isso, poderia ter diminuído esse sofrimento para eles, né? De estar tentando e não estar conseguindo. E graças a Deus deu certo, porque 12 anos tentando, né? A depender da idade da paciente, ela já não iria mais conseguir conceber. E aí, graças a Deus que deu certo. Mas não é porque, tipo assim, como eu falei, tem a religião envolvida, mas não é porque você tem uma determinada religião que aquilo vai ser um fator impeditivo, não. É mais por questões de crenças, de valores. E eu atendo pessoas de todas as religiões, todos os dias. Mas a demora é por causa disso, porque, meu Deus, tá indo contra os meus valores, eu estou usando o recurso da ciência para fazer algo que era para ser natural, entendeu? E a ciência tá aí para ser usada, eu acredito muito nisso. Eu acho que eu tenho um primo que ele foi fertilizado, FIV. Ela tinha problemas, ele tinha problemas, e hoje ele tá aí, lindo, forte, saudável, com olhos azuis, maravilhoso. Isso, entendeu? E talvez essa seja, né, a ajuda da reprodução assistida, seja parte da história, um capítulo da história de vida daquelas pessoas. Então, eu creio muito assim, Deus não quer que a gente sofra, Ele quer que a gente seja feliz. Então, por que Ele iria querer que a gente recorresse a esse recurso da reprodução assistida? Por que Ele iria fazer profissionais da reprodução assistida para poder usar, para ajudar essas pessoas? Exatamente. Porque existem pessoas que na sua história, no seu destino, já estava programado para que aquilo ali fosse necessário. É verdade, eu acho que Deus quer isso mesmo, Ele quer ver a gente feliz e se for preciso usar da ciência, que use. Ele tá ali para também colocar a mãozinha dele e dar tudo certo e tudo acontecer perfeitamente. Exatamente. Eu sempre digo aos meus casais que em cada etapa do que a gente está passando, a gente tem várias permissões. A permissão de Deus, ela vai em cada etapa. A primeira etapa, Ele permitiu, ótimo, vamos para a segunda, Ele está permitindo, vamos para a terceira e vamos para a quarta. E assim vai. Exatamente. Teve algum caso específico nessa sua trajetória que lhe chamou a atenção? Algum casal? Com relação a questões religiosas? Não, ao tudo. Tipo, já estava na última esperança, chegou, deu certo com você. Já vinha tentando. Já teve. Teve um casal que eles vieram dos Estados Unidos, já tinham tentado nos Estados Unidos e não estavam conseguindo. Aí me acharam no Google e vieram até fazer comigo. E aí a gente conseguiu um beta positivo para eles. Foi mesmo. E a felicidade, Ave Maria. Eu acho que isso não tem dinheiro que paguem no mundo, porque Ave Maria, já estavam sem esperanças e tal. Não, é a nossa última tentativa e tal, mas graças a Deus, com a permissão de Deus, né, deu tudo certo. Tinha que ser aqui, né, no Brasil. Tinha que ser. Tem uma dúvida de uma amiga minha, que ela falou, que era da gravidez química, que você tava doida pra perguntar. Gente, é o seguinte, eu tenho 3 amigas grávidas, e tá? Nós, todas, tivemos gravidez química antes. Perdemos, não sei se a gente considera nem uma perda, assim, mas, e depois a gente engravidou, mas essa tal dessa gravidez química, o que é que acontece? Que faz, ao invés de segurar ali o organismo, tem vários fatores, né? Acredito que pelo tamanho e espessura do próprio endométrio e tal, isso deve interferir diretamente. Então, a gravidez química ou a gravidez bioquímica é o tipo de gravidez do seguinte, que o beta-HCG dá positivo, mas não há formação de embrião, nem de saco gestacional.
Então, acredita-se que não chegou a implantar Não, no endométrio. Causas, a gente não consegue determinar porque é um evento químico, Sim. certo? Mas acredita-se que, assim como as principais causas de abortamento, seja algo citogenético. Uhum. Não que exista algo alterado nos seus genes ou nos genes do seu marido, mas sim em termos de divisão celular. Sim. Aquela célula, quando ela está começando a dividir, ela se divide de forma errada, distribui aqueles cromossomos de forma errada, ou tem uma troca de um pedaço de um cromossomo com outro, que para todo o processo de divisão celular. Então, chega aqui nem a formar o saco gestacional. Desenvolver de fato, Isso. né? O organismo é tão perfeito que ele, eu acho que faz isso pra justamente não ter nenhum problema maior lá na frente. Porque Exatamente, seria porque seria incompatível. algo incompatível com a vida, ou Sim. que colocaria risco à mãe. Sim, Certo? entendi. Precisa ter algum cuidado pós essa gravidez? Não, Vida que segue. Vida isso. que segue. No Aham. próximo mês, pode até começar a tentar novamente. Antigamente, na literatura dos livros mais antigos, diziam que o ideal seria esperar de 2 a 6 meses para tentar uma nova gestação, tanto no caso de um abortamento, como no caso da gestação bioquímica. Uhum. Mas hoje não, hoje já se viu que você passou por esse processo, no ciclo seguinte, você já pode tentar novamente. O que eu percebi é que eu tive um fluxo maior de sangue. Eu não sei se o que foi que aconteceu, mas eu percebi que nesse mês que houve o positivo e depois houve a regressão, porque eu tive um positivo mais forte, depois ele foi ficando mais clarinho, como quem diz assim, tá indo embora, não tá dando certo. Uhum. Eu percebi que eu tive, foi muito sangue que eu botei pra fora. E o organismo, eu acho que expulsa dessa forma, né? Coloca pra fora e segue a vida normalmente, como se fosse menstruação mesmo. No seu caso, foi uma menstruação um pouco mais volumosa, até porque Isso. devido aos hormônios da gravidez, E teve um estímulo maior da camadinha que Sim. descama para menstruação. No caso de um abortamento, sim, é a principal forma como que o como organismo vai acontece. expulsar aquele embrião que não chegou a desenvolver. No primeiro momento que ele entende que não está tendo mais gestação, o hormônio gestacional, que é o beta-HCG, ele já caiu e não está mais sustentando aquele eixo hormonal para você não menstruar, aí você vai menstruar, aí as mulheres têm um fluxo bem mais aumentado, porque tem os Sim. restos, tem o processo inflamatório associado, Entendi. entendeu? Entendi. Tudo isso, né? Uhum. E como é importante. Quando eu tive essa gravidez química, depois eu parei pra pensar, eu disse, meu Deus, eu acho que eu vou ter que ir atrás de um profissional mais específico, porque será que eu não vou conseguir mais? Será que todas vão ser assim? Mas tá aí. Isso. É o que eu também costumo falar para os meus casais que me procuram no primeiro abortamento. Tento tranquilizá-los que 15% dos casais que engravidam na primeira vez, eles vão perder. Então, eles estão dentro daquela olha aí. estatística dos 15%. Entendi. A rigor, a gente não precisaria nem investigar. Vamos tentar novamente. Mas tem aqueles que querem, Ansiosos. que são ansiosos, querem ver se tem alguma coisa logo para não passar. Porque até pelo processo de perda é muito ruim, psicologicamente e fisicamente para a mulher também. Então, mas a partir da segunda perda, não é mais, vamos considerar assim, natural. Porque apenas 1% é que vão perder da segunda vez. Aí começa a Aí é que investigar. começam as investigações. Entendi. Perfeito. Gente, eu acho que o nosso tempo aqui, infelizmente, Tava tão bom. tava fluindo. Acho que eu passaria horas aqui Isso, eu conversando também sobre passaria isso. 2, 3 dias. Mas eu convido vocês a conhecer o trabalho de Pedro no redes sociais, né, Pedro? Isso, Pedro Alcântara. doutor DR, né? Pedro.alcântara. Lá Perfeito. é recheado de informações. Eles Bom são também demais. quase diariamente. E assim, a qualidade que você tem de informação é excepcional. Então, o primeiro episódio foi feito. A gente tá aqui Isso só aí. pra agradecer o tempo que você disponibilizou pra gente, porque o Gabi, agora que tá nesse mundo da maternidade, Pra mim tudo é muito novo. Pra mim eu disse, meu Deus, eu preciso aprender tanta coisa que eu não sei, dá um desespero, eu vou estudar.
Mas é muito bom. Eu já sigo seu perfil. Ah, Já ótimo. tô lá. É Que maravilhoso. bom, obrigado. Então, E desejamos também muito sucesso, né? Nessa Obrigada. trajetória. E muito sucesso também na sua gestação, que venha um Ai, bebezinho muito muito saudável. obrigada. E que venha trazer alegria para você e para seu esposo. Amém, amém, amém. Conexão Materna agradece. Muito obrigado, Pedro. A gente vai agora ajudar as futuras mamães, Isso tem aí. tantos. Muito bom. Seu Não trabalho é tenho muito dúvidas lindo. que foi muito importante você estar aqui no primeiro episódio, porque é uma É o abertura início de de tudo, né? de uma Isso, é o jornada começo muito de tudo, importante. né? O planejamento é muito importante. Isso aí. E eu queria parabenizar vocês dois pela iniciativa do projeto. Realmente a gente necessita de algo assim que conecte as mães e que elas se sintam representadas, né? Em algum momento e onde elas possam buscar informações, se sintam seguras. É muito importante. Isso aí, isso é o que falta. As mães vão se sentir mais seguras a partir de agora. Vamos E convidar o desse pessoal garoto. para continuar com a gente. Vamos, gente. Vai vir um próximo episódio aí e a gente aguarda vocês. É isso.